Em Marcos capítulo 3, versículo 1. E outra vez, Jesus entrou na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam, versículo 2, e estavam observando se curaria no sábado, para quê? Para o acusarem. Não é a mensagem principal, mas não tem como eu não deixar de falar, que é muito importante isso. Esses fariseus religiosos, eles iam até onde Jesus ia, eles estavam aonde Jesus estava, mas não é porque eles queriam ouvir a pregação e aprender, porque eles até ouviam, mas era para ficar procurando defeito, para quê? Para apontar o dedo e acusar. Nós não temos que ser assim. Nosso coração tem que ser aberto para receber a palavra. Palavra, falar conosco e dizer, Senhor, eis-me aqui. E nunca transferir para outro. Lembra daquela história que eu já contei aqui mais de 1000 vezes? Que o pastor disse que tinha uma pessoa na igreja, e essa história é real, que ele contou para mim pessoalmente. E aquela pessoa vivia dando problema naquela congregação, naquela igreja, arrumando confusão com os irmãos. E um dia ele pregou uma mensagem muito forte. E ele viu aquela irmã chorando. E aí ele pensou assim, ele disse, hoje ela se converteu, glória a Deus, Jesus. A palavra tocou nela. Quando terminou o culto, ela veio até a frente para falar com ele. E ele foi ficando mais alegre ainda. Quando chegou perto dele, ela disse assim, pastor, que mensagem. Ele, glória a Deus, e ele todo feliz. Ela disse, eu estou tremendo até agora. Ele, que bom, irmã. Aí de repente ela fala assim, pena que a irmã Rosa não estava aqui, porque era ela que tinha que ouvir isso. Quer dizer, ela pegou a palavra e jogou para os outros, para outro. Tudo que nós ouvimos, irmãos, é para mim, é para você, não transfira para ninguém. Amém? E os fariseus aqui, eles ouviam, mas não era para se converter, era para quê? Para arrumar um defeito para acusar Jesus. Olha o que ele falou, olha o que ele fez. E no caso aqui, o que eles queriam pegar em Jesus? É se ele iria curar no sábado, porque havia uma lei. A lei de Moisés. Havia uma regra, havia uma tradição. Só que eles estavam ali observando se Jesus iria quebrar aquela regra. E eu já adianto para vocês aqui, irmãos, antes da gente ler. Jesus, quando ele se deparava com uma regra e com vida, ele priorizava a vida. O que isso quer dizer, pastor? Quero dizer que Jesus quebrava regras religiosas para salvar uma vida. Esse é o evangelho de Jesus. A religião é o contrário. A religião deixa uma vida morrer para cumprir regras. E nós vamos chegar num ponto muito importante que diz respeito até à nossa família. Então vamos continuar lendo aqui para depois a gente falar mais. Diz assim no versículo 3. E disse ao homem, Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Versículo 4. E Jesus perguntou-lhes para os fariseus. Quer dizer, ele chamou o homem, trouxe o homem até ele, olha aqui para mim. E olhando para os fariseus que queriam acusar, ele perguntou para eles, é lícito, ou seja, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. O que Jesus quis dizer? Que se ele não fizesse o bem, ele estaria fazendo o mal. Se ele não salvasse, ele estaria matando. E a preocupação deles não era com aquela vida. A preocupação deles era com regras religiosas. E eles não estavam se importando que ali tinha alguém sofrendo. E Jesus não estava se importando com as regras, ele estava se importando com uma vida que estava sofrendo, porque para isso ele veio para salvar. Amém? Os que estão perdidos, os que estão desprezados, os que estão sendo rejeitados, os que estão sofrendo de qualquer maneira. Jesus veio para salvar. Amém? E ali então ele faz aquela pergunta, versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, Jesus sempre ficou indignado com os religiosos fariseus, porque justamente eles priorizavam regras religiosas e desprezavam vidas. E eles eram hipócritas, porque eles ensinavam coisas que eles não viviam. E aí Jesus, indignado, diz aí o versículo 5,
E condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. O que aconteceu? E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Olha o versículo 6. E tendo saído, o que os fariseus fizeram? Se alegraram porque aquele homem foi curado no sábado? Não. Tomaram logo conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o quê? Como eliminaria. A religião sempre vai querer eliminar o evangelho. Religiosos sempre vão querer eliminar aqueles que pregam a verdade. Mas não é a mensagem aqui principal. A mensagem principal é que Jesus priorizava vida. Jesus quebrava regras e tradições religiosas para salvar a vida, porque ele priorizava a vida e até hoje ele prioriza a vida. Quem crê nisso, diga amém. O mesmo nós temos que fazer. Nós também temos que priorizar vidas. E às vezes, irmãos, nós priorizamos regras religiosas. E sabe o que acontece? Perdemos vidas. Às vezes você faz isso, às vezes nós fizemos isso com a nossa família. Às vezes você prioriza uma regra da sua religião, e eu estou falando da nossa evangélica, porque quando eu falo religião, não estou falando de outras não. Eu não posso falar dos outros, temos que falar de nós. E às vezes a pessoa, ela para cumprir uma regra religiosa, não está percebendo que está perdendo uma vida. Alguém próximo de você e um familiar, um filho, uma filha. Tudo em nome do quê? Não, porque eu não posso, porque a minha igreja não permite, porque eu tenho que ir para a minha igreja, porque eu não posso faltar no culto. Quantas pessoas, irmãos, que nós já falamos aqui, trabalha de segunda a sábado, só tem domingo para descansar. E domingo você vem para a igreja, e glória a Deus por isso, amém? Não é para você deixar de ver. Só que tem horas, irmãos, que você tem que priorizar uma vida que está lá na tua casa e passear com ela, tirar um dia para passear com ela, fazer uma viagem com um filho. Existem pais religiosos que nunca levaram um filho para a praia, nunca levaram um filho para um lugar, a família para um lugar. Por quê? Porque eu não posso faltar no domingo, porque se eu faltar, o pastor disse que eu estou em pecado. Mentira o pastor que fala isso. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque existem pessoas que para cumprir regras não percebem que estão perdendo a família. Crianças que estão crescendo debaixo de uma regra religiosa, estão crescendo revoltados e revoltadas com a igreja, e estão crescendo revoltados com a obra de Deus. Por quê? Porque meu pai não pode isso, minha mãe não pode isso. Então tem que tomar cuidado com as regras, porque você está priorizando talvez a regra religiosa. Eu não estou falando de obediência àquilo que é da palavra de Deus. Estou falando de regras religiosas. Você pensa assim, eu não posso faltar no domingo, porque se eu faltar no domingo é pecado. Eu falo para você aqui agora, não é, nunca foi e nunca será. Pega um dia a tua família, vai passear. Vai ter vida com a tua família. Como que você quer trazer sua família para a igreja, se tudo que eles falam, vamos fazer isso? Eu não posso, porque minha igreja não permite. Eu não posso, porque minha igreja diz que é pecado. Eu não posso, porque isso. E só priorizando as regras religiosas. Eu não posso, porque eu não posso faltar no culto, eu não posso faltar. Aquela criança vai crescendo e vai crescendo com uma revolta. Vai crescendo com um ranço, querendo distância da igreja e das coisas de Deus. Quando você se deparar com vida, sua família e regras religiosas, priorize vida. Aqui tem um exemplo que nós lemos aqui. Tem um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês bem rapidinho, antes de participar da ceia. Lucas capítulo 2. Irmãos, tem muita gente perdendo familiares. Muitos religiosos perdendo familiares. Pastores perdendo. Porque ele acha que tem que se dedicar só à igreja, ao ministério, e vai deixando o casamento de lado, vai deixando os filhos de lado. Lá na frente chega a conta.
perde casamento, perde filhos, os filhos vão para o mundo. O que eu fiz de errado? Priorizou regras religiosas e deixou a família de lado. Não deixe tua família de lado. Quem está entendendo, diga amém. Não fique priorizando regra. Você tem que ir para a igreja porque a igreja ensinou isso. Não fique falando coisas que a igreja inventou. Você quer trazer alguém aqui? Você quer ganhar alguém aqui? Então conquiste a amizade daquele familiar. Não tente converter alguém à igreja. Não fique colocando as regras da religião naquele familiar. Não fique falando para a pessoa, se você não for para a igreja, o diabo vai te pegar. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Isso não ganha ninguém. Não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus. É você criando um vínculo de amizade. Um dia você sai para passear com o filho, um dia você sai para passear com a família, faz uma viagem com a família, você mostra que você não é aquele religioso que prioriza as regras, aquele fanatismo, e você cria uma amizade com aquela família, com a tua família que você ama. Um dia você fala, amanhã você vai para a igreja comigo? E ele vai falar facilmente, eu quero ir, eu vou, porque você ganhou a amizade, você priorizou a vida, aquela vida. Aqui fala em Lucas capítulo 2, aqui fala que Maria e José perderam Jesus. Você já ouviu essa história, não viu? Quando ele tinha 12 anos, perderam uma criança. Mas sabe por quê? Vamos ver. Lucas 2:41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Ao quê? A festa da Páscoa. Temos que tomar muito cuidado com festas religiosas. É errado, pastor? Claro que não. Mas de ficar só priorizando as festas religiosas e esquecer da família. Porque foi o que aconteceu com Maria e José. Versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E passaram alguns dias essa festa. Aí diz o versículo 43, e regressando eles, terminados aqueles dias, o que aconteceu? Ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais, não perceberam. Irmãos, a festa durou dias. Significa dizer que naquela festa religiosa, eles se empolgaram tanto com o evento, com a festa, que eles deixaram o menino de lado. E aquela conversa, aquelas amizades que a gente tem, e acabou a festa, vamos embora. Como que pais não percebem que uma criança de 12 anos está do seu lado? E foram. E perceberam, não foi logo não, caminho de um dia. Acho que vinham conversando, que festa linda, que evento maravilhoso, eu nunca perco, e você foi abençoado? Fui. E cadê o menino? Os pais nem lembraram que o menino não estava junto. Foram reparar depois de um dia. Olha só, versículo 44, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Aí começou aquela saga de procurar, aquele desespero, cadê ele? Aí o versículo 45, e como não o encontrassem, fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém, aonde eles perderam, em busca dele. E aconteceu que passado quantos dias? Irmãos, 3 dias procurando alguém que havia sido perdido. Perdido aonde? Numa festa religiosa. Então, é errado nós termos comemorações, nós estarmos sempre envolvidos com celebrações? Não. Mas cuidado com a empolgação a ponto de você abandonar a tua família. Quem está entendendo, diga amém. A ponto de você priorizar as coisas religiosas e tua família de lado. Ô pai, ô mãe, vamos fazer. Não vou porque a minha igreja não deixa. Não vou porque hoje eu tenho tal culto, eu não posso faltar, não vou faltar. E está deixando o filho de lado, está deixando a esposa de lado. E aquela criança só crescendo e pegando essa raiva no coração. E aí, claro que não foi o caso aqui, mas eles passaram 3 dias procurando, versículo 46, e aconteceu que passaram 3 dias,
O acharam aonde? No templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, quando seus pais o viram, maravilhavam-se e disse-lhe sua mãe: filho, lê comigo, o que ela disse? Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que já teu pai e eu, ansiosos, te procuravam. Olha só, irmãos, eles transferiram a culpa para quem? Para uma criança. Mas a responsabilidade era de quem? Deles. Mas que ficaram tão empolgados com a festa religiosa que esqueceu da família. Então, para finalizar, priorize vida, priorize tua família. Porque tem muita gente perdendo família. Tem muita gente, em nome da religião, perdendo casamento. Tem gente perdendo filhos para o mundo. O diabo, não foi o diabo não. Foi a religiosidade. O diabo só se aproveita. O diabo só é aproveitador de situações. Porque se nós, claro, Deus em primeiro lugar, amém? Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, quem é? É a nossa família, é a tua família. Não coloque o trabalho, isso serve também o trabalho que você desenvolve. Tem gente que tem 2 empregos, igual o Júlio. 2, 3 empregos. E a pessoa se orgulha disso. Tudo bem, não deixa faltar nada, mas talvez está perdendo a família. O que adianta ganhar tanto dinheiro se não tem tempo para desfrutar, nem fazer uma viagem ou passear com a família? Adianta? Não adianta. Jesus sempre priorizava a vida. Jesus quebrava regras para priorizar uma vida. Ali tinha uma regra que não podia ser curada no sábado, mas Jesus não quis saber. Tinha alguém sofrendo ali, ele curou. Amém? Como hoje Jesus está aqui no nosso meio, quem crê nisso, diga amém. E ele prioriza a tua vida. Acima de qualquer regra, ele prioriza a tua vida. Seja uma regra que um pastor, ou seja até eu, tenha implantado ou colocado. Jesus prioriza a tua vida. Como agora nós vamos participar da Santa Ceia. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu não posso colocar regras aqui e impedir você de participar da ceia. Eu não posso colocar uma regra aqui. Qual a regra? Você é batizado? Você fez isso? Você fez curso disso? Curso daquilo? Cadê isso na Bíblia? Cadê as regras? São regras inventadas pelos homens. Mas quem decidiu isso? Alguém numa reunião, numa sala. Mas cadê isso na Bíblia?